Olá, irmãos, querida e amada igreja, que Deus possa estar abençoando a todos nesse momento. E nós hoje vamos falar mais um pouco da palavra de Deus, conversar um pouco. E eu gostaria de nesse dia falar sobre o perdão traz alegria, que está baseado no Salmo 32, do verso 1 ao 5. Isso é um salmo muito rico que fala sobre perdão que o rei Davi teve, que ele teve essa experiência com Deus do perdão. Vamos ler então verso do 1 ao 5 do capítulo 32 do Salmo, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Eu li até o versículo 6. Vamos orar nesse momento? Querido Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por esse dia que o Senhor está nos dando mais uma vez e queremos te pedir, Senhor, que tu aplique aos nossos corações a tua palavra, que nós possamos compreendê-la de forma simples, para podermos aplicá-lo aos nossos corações. Faça-nos crescer na tua graça, no conhecimento de ti. Nós pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, o pano de fundo desse salmo, dessa declaração que Davi faz a respeito do perdão que ele teve, foi o pecado que ele cometeu com Batseba, que ele estava no terraço do palácio. Ele era rei, né? Então estava no palácio do terraço, e ele viu uma mulher bonita e perguntou aos seus homens lá próximo dele quem era aquela mulher. Ele disse: é Batseba, esposa de Urias. E ele mandou que a trouxesse, e ele então ali deitou-se com ela, teve relações sexuais com ela, e pouco depois ele teve a informação por ela que ela estava grávida. Então o que ele fez? Ele mandou que trouxessem Urias, o marido de Batseba, para o palácio, né, voltasse da guerra, mandasse que ele voltasse. Ele voltou. Então o rei Davi chegou para Urias e falou: Poxa, você está cansado, a batalha tá muito pesada, vai lá e desfruta um pouco de momento com a tua esposa, fica lá com ela, para você poder descansar e depois voltar para a batalha. E Urias não aceitou. Urias falou: Não, eu não posso estar aqui em um momento com a minha esposa enquanto meus homens estão lá guerreando. E Urias voltou para a guerra, né? Só que antes de voltar, o rei Davi escreveu uma carta para o comandante, o Joabe, mandando que colocasse Urias na frente da batalha e deixasse que ele fosse exposto para que ele morresse. E entregou essa carta a Urias, selada, né, fechada, e falou que essa carta era confidencial e deveria ser entregue a Joabe. Então, lá Joabe recebeu essa carta da mão de Urias e colocou Urias na frente da batalha, e Urias ali foi morto. Então, Davi cometeu esse pecado. E ele teve a consequência desse pecado, que foi depois a morte do seu filho, e o próprio entristecimento de Davi por causa dessa conduta que ele teve, que entristeceu a Deus. E isso, lá em 2 Samuel, vem dizendo que aquilo não agradou o coração de Deus. Só que teve um momento que Deus enviou o profeta Natã para que o Natã chegasse para Davi e contasse uma história lá de um homem muito rico que tinha muitas propriedades, tinha lá um rebanho. E esse homem, para dar uma festa, ele foi e, ao invés de ele pegar uma ovelha do seu rebanho, ele foi lá e tomou a ovelha
de um homem mais pobre, bem mais pobre do que ele, e entregou para que fosse feito servido naquela festa. E quando Natan falou isso para Davi, né, de um homem, né, que tinha num reino lá, um homem que tinha muitos bens, muitas ovelhas e era muito rico, ele então pegou aquela ovelha do homem que era mais pobre e entregou. Aí Natan perguntou: o que deve ser feito com esse homem? E Davi ficou furioso, ficou nervoso e falou: olha, esse homem merece morrer. Esse homem tem que morrer. Foi onde Natan apontou para Davi e falou: esse homem é você. E naquele momento Davi reconheceu que pecou e se arrependeu do seu pecado, se arrependeu daquilo que havia feito. Eu sempre achei interessante essa história, porque Davi poderia chegar para o profeta e falar: olha, eu sou rei, você está fazendo uma acusação indevida, você tem como provar isso? Né? Se fosse nos dias de hoje, a pessoa que estaria sendo acusada, que estaria sendo apontado o pecado, ele falaria: você tem como provar que eu fiz? Mas só que com Davi não aconteceu isso. Davi sabia que aquele homem era um homem de Deus, e na mesma hora Davi reconheceu que era Deus falando para ele, mostrando que ele havia pecado. Por isso que Davi começa aqui, ó: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Então Davi estava reconhecendo que ele era o pecador, e por isso ele foi alcançado pelo perdão de Deus. Então ele está falando ali que houve um arrependimento dele e ele foi alcançado pelo perdão de Deus. Então essa foi a experiência que Davi teve com Deus. E ele continua: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Ora, o salmista, ele usa a palavra para descrever o pecado dele, 3 palavras ali, que é iniquidade, pecado e dolo. As 3 palavras querem dizer a mesma coisa, que é desagradar, é não fazer a vontade de Deus, é fugir da vontade de Deus, fazer aquilo que entristece o coração de Deus. E nós sabemos, a Bíblia fala que quando a pessoa peca, o salário do pecado é a morte. Então Davi, pelo pecado que ele cometeu, ele deveria morrer. Segundo as leis de Deus, ele deveria morrer, que a Bíblia fala, né, a alma que pecar essa morrerá. Só que ele reconheceu, então ele falou: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Quer dizer, o pecado de Davi foi coberto. Deus não imputou a ele o pecado que ele havia cometido. Por quê? Porque houve arrependimento. Não adianta a gente querer achar que Deus vai nos perdoar se não houver arrependimento, né? Essa rebelião contra Deus, essa coisa que tem no homem de fazer sempre a sua vontade, não fazer a vontade de Deus, é uma rebelião contra Deus, e ele é pecado, é errar o alvo. Então Davi reconheceu isso. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Então, no momento que nós somos perdoados, o nosso pecado já não é imputado a nós. Por quê? Porque como nós deveríamos pagar o nosso pecado, o que aconteceu? Jesus pagou os nossos pecados lá na cruz. E Davi também foi perdoado pelo sacrifício de Jesus na cruz. O sacrifício de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição também alcançou a Davi. Aí alguém pode falar: mas como ele pode ter sido alcançado por Jesus se ele viveu no Velho Testamento antes da vinda de Jesus? Porque Jesus já estava prometido que viria e pisaria a cabeça da serpente e salvaria o mundo lá desde o Éden, desde o início. E o plano de salvação do homem em Jesus Cristo está determinado antes da fundação do mundo. Antes do homem existir, antes de Deus trazer o homem à existência, já tinha no coração de Deus que Jesus ia morrer na cruz para nos salvar dos nossos pecados e que ressuscitaria. Né? E Davi continua falando, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha, enquanto eu me calei, quando nós temos pecado e não confessamos o nosso pecado a Deus, isso atinge a nossa vida. Por isso que ele fala aqui, ó: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque como Davi era um homem segundo o coração de Deus, como a própria palavra de Deus fala, o pecado que ele praticou, que ele cometeu,
entristeceu o coração de Deus e não era uma coisa comum, normal na vida de Davi. E por isso que ele fala, né? Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Quer dizer, ele se sentia abalado pela ação, pela ação do pecado na sua vida, as consequências do pecado na sua vida. O seu coração endureceu. E ele fala, ó, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha, o coração dele endureceu e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É como aquela planta seca no sol quente. Não tem vigor, não tem vida. Então, quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, a nossa vida, ela murcha, ela fica sem vida. A nossa vida fica sem vida, a nossa vida fica enfraquecida. Fica uma vida sem razão de ser, porque nós perdemos o norte da nossa vida. Porque como pode nós que somos filhos de Deus, somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, nos afastamos de Deus? Ora, nós estamos nos afastando daquilo que nos dá razão para viver, que é a presença de Deus na nossa vida. E Davi sentiu isso, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Quer dizer, eu confessei para Deus, eu cheguei para Deus e falei, esse foi o pecado que eu pratiquei. E nós temos que fazer isso na nossa vida. Quando nós pecamos, nós temos que chegar para Deus e falar, Senhor, eu cometi esse pecado, eu me arrependo dele e quero o teu perdão. Nós só conseguimos o perdão de Deus a partir do momento que nós confessamos o nosso pecado e nos arrependemos dele e colocamos na nossa vida um propósito de não cometermos mais. Porque quando nós pecamos, pedimos perdão a Deus e voltamos à prática daquele pecado constantemente, isso pode ser um sintoma de que não houve arrependimento por aquele pecado. E se não houve arrependimento, como Deus pode perdoar se eu não estou arrependido do que eu fiz? Porque se eu peco, peço perdão a Deus sem arrependimento e volto a pecar, é como se eu não tivesse parado de pecar. Porque isso está sendo uma prática constante na minha vida, o que não é normal na vida de um homem que é transformado por Deus, que tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Então ele fala, confessei-te o meu pecado. Eu coloquei o meu pecado diante de Deus. O grande problema é que às vezes nós nos envergonhamos de falar para Deus com todas as palavras aquilo que nós fazemos de errado, o que nós fizemos de errado. Nós temos essa dificuldade. Então nós precisamos confessar os nossos pecados. Lá, diante de Natan, quando Natan falou que aquele homem era ele que tinha praticado aquele pecado, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer que pecou. E depois ele confessou o pecado diante de Deus. E ele fala, né? Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por que ele usa o termo a iniquidade do meu pecado? Porque iniquidade é quando a pessoa já acha que aquele pecado é uma coisa normal, natural na sua vida. Quando a pessoa pensa que o errado é o certo. Que a pessoa vai fazendo as coisas que são erradas do ponto de vista de Deus, aquilo que não é aprovado por Deus, e a pessoa acha que aquilo ali é natural, que aquilo ali é normal. Isso é iniquidade. Que ela já acha que aquilo não faz diferença. Bom, estou fazendo o errado, achando que é o certo. Então, quando ele fala aqui, ó, o pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Porque Davi, ele premeditou aquele pecado que ele ia fazer. Ele olhou Batseba, admirou, cobiçou e foi lá e praticou o ato pecaminoso com ela. Porque ele cobiçou aquilo que não era dele. Ele quis ter algo que não era seu. Davi poderia ter a mulher que ele quisesse, as coisas que ele quisesse dentro do reino, porque olha só, Davi era muito rico, ele era poderoso, ele era rei, e a palavra dele era lei, aquilo que ele falasse. Então ele não teria necessidade de cobiçar nada que era do outro. E às vezes acontece isso na nossa vida.
Às vezes nós somos filhos de Deus, temos as bênçãos de Deus na nossa vida, mas nós não nos sentimos satisfeitos com essas bênçãos. Aí nós começamos a querer aquilo que não é nosso, a cobiçar o que não é nosso, a querer possuir aquilo que não é nosso. E às vezes a pessoa é levada a fazer a coisa errada para conseguir aquilo que quer. E isso é pecado. Porque eu posso querer alguma coisa, você pode querer alguma coisa e batalhar para isso. A Bíblia não condena a pessoa que quer trabalhar, ser rica, ser bem-sucedida, ter uma boa família. Isso não é pecado. Eu posso querer ser rico. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para isso. Vou lutar para conseguir isso. Então eu estou fazendo a coisa de forma correta, de forma decente, de forma lícita, de forma honesta. Agora, quando acontece como Davi fez, de fazer aquilo que não é o correto, de buscar aquilo que ele não poderia fazer, aí ele incorre nesse erro. Por isso que ele fala que bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, porque ele sabia disso. E ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Ele sabia que o pecado dele traria consequências graves para ele, tanto físicas, materiais, como aconteceu, que o filho dele com Batseba morreu, e como poderia trazer também consequências espirituais, se não houvesse arrependimento. Ele talvez não continuaria sendo um rei vitorioso, porque não estaria buscando fazer a vontade de Deus. E isso acontece na nossa vida. Quando eu busco fazer a minha vontade, eu caio. Mas só que Deus, ele quer sempre vir ao nosso encontro, sempre vir nos buscar para nos levar de volta para Ele. E ele fala no verso 6, que eu falei que não ia ler, mas diz assim, ó, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. A palavra de Deus diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, o momento de nós buscarmos a Deus é esse. Nos arrependermos, buscarmos o perdão que traz a alegria, que traz a felicidade, que traz a satisfação da vida, é esse. Porque depois que nós morremos, não tem como mais pedir perdão. Então, nós temos que ter essa prática na nossa vida de buscarmos sempre a Deus para continuarmos sempre em comunhão com Deus. Assim como Davi orou lá no Salmo 52, se não me falha a memória, não, 51, ele fala assim, ó, cria em mim, verso 10, Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, quer dizer, ele quer estar sempre na presença de Deus. Nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha a oração que Davi fez. Restitui-me a alegria da tua salvação. Quer dizer, ele perdeu a alegria da salvação. E nós corremos o risco de perdermos a alegria e a satisfação de estarmos vivendo diante da vontade de Deus quando o pecado entra na nossa vida. E esse salmo do capítulo 32, Salmo 32, ele fala exatamente que nós podemos ser felizes quando somos alcançados pela graça, pela misericórdia e pelo perdão de Deus. Está nas nossas mãos. Nós podemos buscar a comunhão com Deus sempre, porque Deus nunca vai virar as costas para o ser humano. Ele nunca vai virar as costas para mim, nunca vai virar as costas para você. Deus sempre vai estar com as mãos estendidas para nos receber de volta para o convívio com Ele. É o homem que se afasta de Deus e não Deus que se afasta do homem, porque Deus é constante e nós não. Que nós possamos ter sempre essa oração que Davi fez de pedir para que Deus nunca nos deixe nos afastar dele. Que nós possamos ter sempre a alegria da salvação em nossa vida e sermos sustentados pelo Espírito Santo de Deus e sabendo que Deus tem sempre o melhor para a nossa vida. Que nós possamos estar todo dia, a todo instante na nossa vida, com a felicidade
de estarmos sempre vivendo na presença de Deus, sendo perdoados por Ele a todo instante. Que Deus a tanto nos abençoe. Amém.